Pessoal, mais uma vez aqui estou e boa noite a todos. Ahm, Queria falar, como prometi, trazer outro assunto para nós refletirmos. Talvez você não vê e talvez você questione daquilo que eu estou aqui a passar. Mas eu quero ajudar você a refletir. Quero ajudar você, pastor, bispo, obreiro, a refletir. Até os ensinamentos ou alguns ensinamentos que nos têm passado, elas mostram que a igreja não está bem. Espiritualmente a igreja está moribunda. Espiritualmente a igreja está moribunda. E associada a esta condição, há também o sonambulismo espiritual. O sonambulismo espiritual que nós temos observado dentro da igreja. E eu passo a dizer exatamente o que é. Às vezes ouvimos mensagens de pastores que incitam a discórdia entre irmãos. É verdade. Discórdia mesmo, discórdia. E os pastores não têm o mínimo de discernimento, o mínimo de cuidado na hora de passarem estas mensagens. Não veem a consequência que ela pode constituir para a igreja, para as famílias. É muito grave. Eu vou ler-lhe aqui um texto que nos foi enviado no grupo do Obreiro. E quando eu vi esse texto, eu fiquei muito preocupado. E o texto diz assim. Aliás, eu vou abrir aqui antes um parênteses, eu já volto aqui, vou abrir aqui um parênteses para dizer outra coisa. O que nós temos observado na igreja é os pastores, diante da situação que a igreja está a viver, quando um pastor é retirado da obra, um obreiro, vimos o pastor a excitar os membros para não falarem com estes pastores, não falarem com estes obreiros. Isto é muito grave. Isto não é de Deus. Não é de Deus. Independentemente da razão ou do motivo que levou esse pastor a sair da igreja. Endemoniado, não endemoniado, como se ouve dizer ali. O que é que nós temos que fazer? Qual é a sua responsabilidade, pastor, bispo? É passar aos membros, dizer que não fala com A, não fala com B? Que eles são endemoniados? Você, pastor, bispo, já imaginou, e dou aqui a título de exemplo, se um membro da igreja ou um obreiro tem um irmão que é pastor, que por casualidade o Senhor tirou da obra e o pastor diz assim, não fala com ele. Já imaginou o que é que está a trazer para dentro das famílias, pastor? Bispos? Que 12 irmãos vivem na mesma casa, dentro da mesma casa. E que não podem falar porque o meu pastor disse que ele é um endemoniado. Isto é muito grave. Não há santidade nisto.
Isso é uma destruição da família no sentido lato, não da família nuclear, da família cristã de uma forma geral. Eu vou ler aqui a mensagem que nos foi passado no grupo. E diz assim: cuidado, pastores e ovelhas, o diabo não trabalha do lado de fora da igreja. Cuidado, membro do corpo do Senhor Jesus Cristo, o diabo quer fisgá-lo muito além do que você possa imaginar. Qual tem sido a sua tática? A primeira coisa que ele faz é enviar alguém dele para convidá-lo a visitar a sua denominação. Esse alguém é gentil, cordato e muito convincente. Ou seja, ele quer separá-lo do braseiro. Pensa comigo, pastor. Pensa comigo. Isto é ensinamento que se dá dentro da igreja? Dizer que alguém que vem convidar um membro da igreja para visitar a sua denominação, o Senhor entende que esta pessoa que vem convidar é um enviado do diabo, do demônio. Então, e quando vocês, pastores, nos mandam em determinados propósitos convidar membros de outras denominações, nós somos também endemoniados? Imagina se o entendimento que eles têm é semelhante ao nosso, ou pastor de outras denominações, que dizem também aos seus membros: cuidado, membros, não aceita convite, porque aquele que vem te convidar é um endemoniado, é um enviado do demônio. Isto é ensinamento que se dá dentro da igreja. A igreja está mal. Ela está moribunda espiritualmente. E aqueles que têm a mente cauterizada não conseguem observar isso. Ficam no regime da obediência. Eles dizem: não, o foco é Jesus. Cuidado. Você, pastor, você, bispo, e também você, membro, obreiro, que não tem e não consegue discernir mensagens como estas. Então, nós também somos endemoniados quando vamos convidar os outros. Ora, isto não está bem. Você sabe, eu sei. Outras vezes, o que é que acontece? O pastor diz assim: cuidado com o pastor, o obreiro que saiu da obra. Cuidado com ele, não fale com ele. Não dá ouvidos a ele. Eu não vou citar aqui nomes. Oh, Jesus. Ai, meu Deus. Eu pedi a um obreiro que viesse falar comigo. Um obreiro que viesse falar comigo. Um obreiro aqui do Patriota, pedi para ele vir falar comigo. E o obreiro não veio, está com medo. O obreiro está com medo. Por quê? Porque tem a mente cauterizada. Não tem discernimento. Não tem discernimento. Mas nós assistimos muitas vezes, em determinadas reuniões, o pastor diz assim: obreiros, concentrem-se, esta semana vocês vão convidar os ex-pastores, os ex-obreiros.
É a semana do resgate, vamos trazê-los para aqui. Espera aí. Oh, meu Deus, vocês me perdoam, mas isso tem uma certa graça, é triste. É triste. Ou seja, ele ontem era um endemoniado que você, bispo, pastor, diz: olha, não falo com ele. E hoje você diz: vai convidá-lo. Vai convidá-lo. É triste, não é? Pensa comigo, obreiro. Pensa comigo. E nós saímos, vamos para o movimento e convidamos os ex-pastores e trazemos, e a igreja fica cheia. Cuidado, você está trazendo demoniados para dentro da igreja. Pensa. A igreja está doente. Isto não é mensagem que se passa. Não. Não. Então, reflita. Você é bispo, você é pastor, que tem a responsabilidade de conduzir as ovelhas que Deus lhe entregou. Cuidado com o que você diz. Tem que discernir o que é o problema que você está a viver ou a igreja está a viver e a mensagem que tem que se passar ao povo. Não pode, com medo de perder o obreiro ou o membro da igreja, incitar as pessoas a serem desavindas. Não pode. Está tudo errado. Não pode o pastor usar de forma gratuita apenas para amedrontar ou aprisionar o membro com esse tipo de mensagens. Não pode. Não pode. Está errado. E isto é o que nós temos estado a assistir. E você, obreiro, está ali, não é capaz de dizer no seu pastor, no bispo: poxa, bispo, essa mensagem não está boa. Essa mensagem não está boa. Porque você entende que a obediência é o que tem que prevalecer. Cuidado com a obediência, meu amigo. Cuidado com a obediência. Cuidado com a obediência. Cuidado com o que você obedece. Cuidado. Essa é a igreja que nós temos. Infelizmente, essa é a igreja que nós temos. Uma boa noite a todos. Até breve.